Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Como vai, Dona Celeste? Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem. Vamos realizar na noite de hoje, estamos felizes com a presença de cada um de vocês, o estudo dos 3 últimos capítulos dessa maravilhosa obra, Os Mensageiros. Lembrando que Os Mensageiros é a segunda obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por nosso Chico, a maior antena paranormal que o mundo recebeu, segundo Divaldo Pereira Franco, através do benfeitor André Luiz. Vamos estudar hoje os capítulos finais dessa obra, os capítulos 49, chamado Máquina Divina, o capítulo 50, A Desencarnação de Fernando, e o 51, Nas Despedidas, ou seja, só as considerações finais. Nosso último encontro, estudamos os 2 capítulos 48 no trabalho ativo, e também Pavor da Morte. Só recordando assim pequenos conceitos que hoje estudo assim um tanto quanto mais puxado, são 3 capítulos, só lembrando que nos últimos capítulos André Luiz Vicente, na companhia de Aniceto, seu instrutor, estavam participando na casa de Dona Isabel, a viúva de Isidoro, né? De um trabalho de assistência aos irmãos encarnados, né? Através do processo da mediunidade de Dona Isabel, né? E aquele trabalho que Chico fazia com tanta beleza, trabalho que ele fazia de receitamento, de receita de remédios através da assistência do Dr. Bezerra de Menezes, né? E também Eurípides Bassanufo fazia com tanta beleza, um trabalho muito bom de assistência, de aconselhamento, etc. E lá, naquele trabalho, nos dizia André Luiz que tinha, além de 4 espíritos que atendia diretamente, fazia essa triagem dos pedidos, 40 outros espíritos faziam todo o trabalho de levantamento a ver necessidades de cada um dos espíritos, das pessoas que estavam necessitando de auxílio. Mas um desses 4 que fazia essa intermediação com Dona Isabel solicitou, ao final do trabalho, a intercessão de Aniceto, o instrutor de André Luiz e Vicente, para atender duas criaturas, duas pessoas necessitadas, um que tinha terminado de desencarnar, nós estudamos isso, e outro que estava moribundo, prestes a desencarnar. E aí foi muito interessante o estudo do capítulo 48, que fala do medo da morte, que foi atendida essa moça, essa jovem, que era um espírito do bem, sem dúvida nenhuma, mas não tinha o preparo para o desencarne. É muito importante a gente compreender isso, gente, porque a falta de compreensão que somos espíritos imortais, que somos espíritos eternos, dificulta muito o processo de desencarnação, né? E essa jovem desencarnou, o corpo dela estava no necrotério, entretanto, o espírito dela, por ter muito medo da morte, desligado já do corpo físico, continuava dentro do corpo sem vida, no necrotério. E ela, apavorada, por uma razão muito simples. Como ela não tinha compreensão de que a vida continua, e ela achava que tudo se acabava com a morte do corpo, acabava tudo, e ela se via viva. E ela estava profundamente aterrorizada e assustada, porque o seu noivo, que tinha desencarnado há muito tempo atrás, estava lá ao lado, implorando para que ela viesse na companhia dele e seguisse a sua vida. E ela estava apavorada. Então, foi um estudo muito interessante, trazendo a importância da preparação nossa para a morte, que aqueles que não têm esta compreensão sofrem muitas dificuldades no momento da partida. Eu lembro que até falei na semana passada, na semana atrasada, que estudamos esse capítulo, e que a própria mãezinha de Chico, Dona Maria João de Deus, essa informação está no livro Diário de uma Morta, também narra a mesma dificuldade. Ela, na época católica, não tinha compreensão da imortalidade da alma e sofreu também, quando desencarnou, nesse processo de transpasse de uma vida para outra. Já a mãezinha de Valdo, Dona Ana, tinha essa compreensão pela intercessão e pelo ensinamento do próprio Divaldo, e desencarnou tranquilamente. Porque o desencarne pode ser difícil ou fácil, dependendo do estágio do espírito. E essa compreensão da desencarnação, que somos espíritos imortais, ajuda muito. Então, só para a gente relembrar esses conceitos que são importantes. Então, vamos agora estudar o capítulo 49, Máquina Divina. E nesse capítulo, Máquina Divina, André Luiz vai nos mostrar como Deus, o Pai generoso e bom de cada um de nós, nos logrou uma máquina sublime, que é o nosso corpo. Ele vai mostrar
a funcionalidade dessa máquina magnífica que alberga, que serve como casa aos nossos espíritos na atual encarnação, ou na alma humana que encarna na Terra. Essa máquina sublime, ele vai mostrar, digamos que a funcionalidade e a extraordinária potencialidade que tem o corpo humano. E vai mostrar como funciona essa máquina de forma extraordinária. No capítulo seguinte, que nós vamos estudar a desencarnação de Fernando, nós vamos mostrar uma alma que também, por falta de preparação espiritual, e não ter tido uma vida na Terra, não ter aproveitado a reencarnação, para ter uma vida em conformidade com os ensinamentos de Jesus, também encontrou muitas dificuldades na hora da desencarnação, que é muito interessante. Em seguida, o último capítulo, que é a despedida, ele faz praticamente um resumo do que fora abordado no livro, com grandes informações que enriqueceram muito nossos espíritos nessa leitura, tá certo? Muito bem. Então, no livro, no capítulo 49, Máquina de Ver, diz assim: não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante. Lembra que a primeira pessoa que foi atendida foi aquela jovem que desencarnou, que estava no necrotério, que já tinha morrido. Esse caso aqui não. É o espírito que está agonizante, que está prestes a desencarnar no hospital. Está ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. O clínico espiritual que ele fala é o espírito encarregado de assisti-lo, que pediu a ajuda de Aniceto lá quando na casa de Dona Isabel. Eles foram acompanhando para atender a solicitação desse espírito que estava intercedendo para Fernando. Então, diz ele: era um cavalheiro de 60 anos presumíveis que a leucemia aniquilava morosamente. Ou seja, estava já numa situação final. Há muitos dias que se encontra em coma, explicou o facultativo, ou seja, o espírito encarregado de assistir. Mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. Só essa informação já nos diz, com muita clareza, que esse espírito que está desencarnando já era para ter desencarnado. A situação dele é dramática, há dias que ele sofre, está em coma, mas nada mais podia ser feito. Estão pedindo auxílio de Aniceto e de André Luiz e Vicente para ajudar no desencarne dele, porque já era para ter acontecido. E os espíritos que não têm a preparação para o desencarne, que não têm a compreensão a respeito que são espíritos eternos e que tiveram uma vida atribulada, em desconformidade com os ensinamentos de Jesus, do bem e da fraternidade, vão ter dificuldade para desencarnar. Que é importante a gente compreender, e a literatura espírita nos traz essas informações com muita beleza, que o nascer, ou seja, a reencarnação e a desencarnação, são processos que as pessoas desencarnam ou reencarnam bem, depende do estágio do espírito. Os espíritos mais evoluídos, lembra, quem teve a felicidade de ler o livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, ele fala, por exemplo, que Francisco de Assis, quando reencarnou, no útero da mãe, o espírito estava trabalhando, seja um espírito, uma evolução espiritual tão extraordinária, que não sofreu nenhum torpor pelo fato de ter regredido ao útero da mãe, etc. Não. Ele continuou trabalhando mesmo quando estava no útero da mãezinha sendo gerado. Nenhum problema. Já nós vamos ver, por exemplo, no próximo livro, que é esse que nós vamos estudar, Missionário da Luz, nós vamos estudar o próximo capítulo, vamos ver a dificuldade que é a reencarnação de Sergismundo. Como, na verdade, nem todos os espíritos reencarnam ou desencarnam muito bem. Então, depende muito do estágio do espírito. Reencarnar ou desencarnar, ser leve, ser suave ou ser traumático, depende do estágio do espírito. Neste caso aqui, pelo que já está posto a primeira frase aqui, de que ele precisa de forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento, ou seja, já era para ter desencarnado. Ele continua renitente, querendo continuar no corpo, por falta de preparo, por falta de ter uma compreensão a respeito de que nós somos espíritos imortais. E, terminado o processo, a vida continua. Ele não tinha essa compreensão. Por isso, estava sofrendo muito no seu desencarne. Né? Então, diz ele mais, no aposento, diz André Luiz, ou seja, no local onde se encontrava o moribundo, no hospital, além de duas senhoras desencarnadas, ou seja, dois espíritos, um dos espíritos era a mãezinha dele, do agonizante, e uma parede próxima. Tinha dois espíritos lá no quarto, no apartamento. Viam-se também familiares encarnados do moribundo, do doente, né? Dando mostras de grande aflição. Ou seja, não só o Fernando, que estava desencarnando, era alguém que não tinha a compreensão a respeito de que somos espíritos imortais,
e que a desencarnação é algo comum, mas o espírito continua, mas a família também não tinha essa compreensão, porque estavam profundamente aflitos, e nós sabemos que as pessoas que têm, por exemplo, a compreensão de que a morte não é o fim, que as pessoas não têm a ideia da visão material da morte, porque as pessoas que têm a ideia material da morte, que tudo acaba com a morte, sofrem muito, porque o sentimento de perda é muito exacerbado, muito forte. Então, é um sofrimento muito grande para os familiares de alguém que tem a ideia de nunca mais vai encontrar, que acaba com tudo. Já as famílias que têm a compreensão de que a vida, que nós somos espíritos imortais, nós somos viajores no tempo, a morte não é um adeus, é um até logo. Ou seja, nós sabemos que vamos nos encontrar no futuro, nós sabemos que a vida continua. Então, é completamente diferente. Se formos, por exemplo, um velório ou um sepultamento de uma família cujo morto é um espírito, nós vemos a diferença. Não tem aquele chororô, aquele desespero, aquela agonia toda. Já as famílias que têm a ideia material de que tudo acaba com a morte é um desespero muito grande, porque eles têm essa ideia da finitude, que tudo acaba com a morte, né? Era o caso aqui desse jovem, de Fernando. Ele estava há muito dia para ter desencarnado, mas estava brigando, lutando, que não tinha compreensão de que a vida continua. E a própria família, também em desespero. E esse processo dificulta profundamente. O desespero da família perturba profundamente a pessoa que está desencarnando. Então, é muito importante, tanto para quem está desencarnando como os familiares, ter essa compreensão da morte, porque não bate o desespero e facilita a desencarnação mais suave, mais harmoniosa, porque a desencarnação é um processo natural. A gente vai, a gente vem, cumpre a nossa missão e volta. A carne nada mais é que uma vestimenta do espírito, né? Então, quem não tem essa compreensão, há um sofrimento muito grande, especialmente para quem está desencarnando. Muito bem. Nosso orientador, que era exatamente o nosso amigo Aniceto, né, examinou o enfermo detidamente e sentenciou: nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Ou seja, aquele espírito, diz ele, não tem mais possibilidade nenhuma de continuar vivo, já era para ter desencarnado. E ele está precisando do concurso, da ajuda para o desligamento do espírito, exatamente por essa questão. Ou seja, a jornada dele está em conclusão, mas ele não desencarnou até então, está sofrendo muito por falta de preparação espiritual, precisando de ajuda do plano espiritual para desencarnar. Veja que coisa, ele continua lutando por essa falta de compreensão. É importante ter essas compreensões, gente, porque os espíritos que estão preparados para desencarnar, que estão tranquilos, o que é, na verdade, o desencarnar? O desencarnar é exatamente o abandono do espírito daquela roupa de carne que está vencida, que não tem mais possibilidade. É uma coisa natural e tranquila, mas é preciso que o espírito tenha essa compreensão de que o espírito está aqui temporariamente, que terminou a missão dele, ele parte. Aqueles que não têm essa compreensão ficam lutando, se debatendo, e um sofrimento muito grande, porque o medo, o pavor da morte é algo muito complicado, os espíritos não têm essa preparação. A gente tem visto vários casos, e esse, Fernando, aqui ele é importante para a gente ter essa compreensão disso, né? Muito bem. Aniceto, a seguir, recomendou observar-se-nos o moribundo com atenção. O que significa observar-se? Lembramos que tanto André Luiz quanto Vicente são alunos do curso de mensageiros do nosso lar, né? E eles estão aí numa aula prática do curso de mensageiro. Então, quando, na verdade, a Aniceto diz que é um instrutor desse, para que eles observassem, ou seja, ele está pedindo que eles aumentassem a sua capacidade de percepção, ou seja, entrassem na tela mental daquele espírito, observassem o corpo, porque haveria ali uma lição muito importante a respeito da beleza, da grandeza divina, sublime, que é do corpo, que nos alberga, né? Então, haveria uma lição muito importante para dar a eles, por vir de consequência nós mesmos que estamos agora lendo o livro, que, na verdade, esse livro nada mais é do que 7 dias da participação de André Luiz e Vicente na companhia do instrutor Aniceto, né? Então, que ele está trazendo essas informações. Muito bem. Então, mandou fixar o moribundo, ou seja, o caso encarnado. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo, diz André Luiz, prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente, através de pontos orgânicos insulados. Ele está dizendo que a desencarnação não é pei-puf, não. Ele se dá por região do corpo. Cada região
vai se desligando, cada região vai sendo, vai perdendo vitalidade e vai sendo, por cada região do corpo vai sendo desligado o espírito do corpo, né? Muito bem. Assombrado, diz ele, assombrado, verifiquei que bem no centro do crânio de cada um de nós, né, havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso, as ondulações e branda do vento. O que quer dizer com luz mortiça? Que era uma luzinha que estava para se apagar. Que usa essa expressão, candelabro aceso, as ondulações e branda do vento. Que o vento pode apagar a qualquer hora. Ou seja, era uma luzinha que estava lá no cérebro, que está no cérebro, uma luzinha fraca. É isso que ele quer explicar com essa expressão. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. Ou seja, eles estavam prestes a receber, portanto, uma lição muito importante, como se desse processo de desligamento, de separação do espírito do corpo. A luz que você observa, disse o instrutor amigo, ou seja, Aniceto, é a mente. Olha que informação bacana. É a mente, para cuja definição essencial não temos, por agora, conceituação humana. Então, está dizendo que aquela luzinha que está aceso lá no cérebro de Fernando é a mente, né? Mas ele diz que o conceito de mente não existe ainda em palavras humanas, ainda uma conceituação adequada para que seja perfeitamente compreensível por nós, que é algo muito complexo, botei aqui assunto complexo. Por quê, gente? Se nem André Luiz disse que não tem a conceituação adequada, eu vou tentar aqui explicar mais ou menos para a gente ter uma noção mais ou menos de como é que funciona esse processo da mente, né? Vou passar aqui para a gente ter uma melhor compreensão. O que eu vou aqui adiantar um pouquinho, depois eu vou voltar para o procedimento para a gente ter mais uma compreensão. Bom, notando minha estranheza, Aniceto colocou-me a destra, ou seja, a mão direita, na fronte de André Luiz, né? Transmitindo-me vigoroso influxo magnético e acentuou. Ou seja, nesse momento que a lição iria acontecer, cujo objetivo é mostrar a funcionalidade e a perfeição da máquina humana, para aumentar a percepção, a visão, a percepção de André Luiz, Aniceto colocou a mão direita dele na fronte de André Luiz, certo? Aumentando a sua capacidade de visão, ou seja, aumentando a sua capacidade de percepção. Lembremos que antes de partir para a Terra, na companhia de André Luiz, na companhia de Vicente e de Aniceto, foi estabelecido lá no Centro de Mensageiros o aumento da percepção. Vocês estão lembrados de André Luiz e Vicente, para que eles pudessem, na verdade, ter o máximo de proveito, e foi por esse aumento de percepção deles que eles conseguiram enxergar coisas importantíssimas, como, por exemplo, lá naquela colônia em Campos da Paz, quando ele conseguiu, por exemplo, examinar aquela senhorinha que estava lá junto àquelas que estavam dormindo, estava lá naquele ambiente, parecia uns cadáveres, chamado Ana, ele adentrou na tela mental dela e conseguiu ver todo o passado dela, da última encarnação, pelo aumento da percepção dele. Foi também através do aumento da percepção que André Luiz, na prece de Ismalho, ele conseguiu ver todo aquele desdobramento extraordinário da prece de Ismalho. Está lembrado? Pelo aumento dessa percepção. E por aí vai. Mas só para mostrar isso. Então, aí, como, na verdade, ele precisava de um aumento de percepção maior, ou seja, essa capacidade deles, que eles já tinham adquirido, tanto André Luiz e Vicente, não era o suficiente para a aula que agora a Aniceto queria mostrar a eles. Era mergulhar com profundidade no corpo humano, nas minúcias do corpo humano. Você precisaria aumentar profundamente a visão deles, esse aperfeiçoamento da visão, que André Luiz não tinha. E, através dessa possibilidade de Aniceto colocar a mão direita na fronte de André Luiz, ele emprestou, digamos assim, o magnetismo, aumentou essa capacidade de visão dele. É isso que quer dizer. Muito bem. Repare a máquina humana do homem, diz Aniceto, o tabernáculo sagrado. Tabernáculo, gente, só para vocês terem uma compreensão, lá na língua hebraica tabernáculo significa morada. Então está dizendo, olha que beleza, que sublimidade é a máquina do homem, o corpo do homem, que é a morada do Espírito, ele está dizendo, a morada sagrada que o Senhor, que Deus, permitiu, se fosse na terra, para a sublime habitação temporária do Espírito. Então Aniceto diz, olha, repare, com o aumento da percepção, que coisa extraordinária que é a máquina humana, que é o corpo humano, que é a morada do Espírito, a morada temporária do Espírito, ou seja, enquanto estamos encarnados.
o corpo humano é exatamente essa vestimenta do espírito para cumprir sua missão. E Deus logrou o ser humano que encarna na Terra, essa máquina sublime. Observe como ela é perfeita, né? E aqui cabe uma observação interessante, eu pensei aqui em cima, que nesse livro aqui, Transição Planetária, que fora psicografado por Divaldo Pereira Franco, através do espírito de Manuel Flamengo Miranda, que é uma obra extraordinária, tem uma informação muito importante no que diz respeito a esse aperfeiçoamento do corpo físico. Lá no capítulo 3º, que é um capítulo maravilhoso, quem não leu essa obra, que eu aconselho que lê, mas quem não puder ler, lê pelo menos esse capítulo, que é extraordinário, que fala da mensagem e revelação de um espírito chamado Orion, proveniente da constelação de Alcione. Ele é um mensageiro sublime que veio traçar, que veio mostrar os planos de Deus, através de Jesus, o governador da Terra, o processo do aumento, da aceleração da transição da Terra. Ele tem uma informação muito importante a respeito desse processo de aperfeiçoamento da máquina humana, do corpo humano. Aí diz assim, aqui na página 32, aí diz o seguinte, porque ele fala nessa mensagem que agora na transição do planetária estão chegando espíritos muito mais elevados, que vêm, como está dito lá no capítulo 18 da Gênesis, de Kardec, dizendo que haverá a modificação dos espíritos renitentes no mal, que tiveram a última oportunidade de se renovar, de se aperfeiçoar, mas aqueles que não cumpriram, que não acatarem esse convite de Deus, em desencarnando, serão exilados e virão substituir eles espíritos elevados de Alcione, que vem substituir esses espíritos para que se renove a energia da Terra, tem espírito mais aperfeiçoado para apressar o processo de transição planetária, e, segundo ele, desde 2000 esse processo está acontecendo. Tanto o processo de expurgo desses espíritos infelizes, e a reencarnação em massa está acontecendo, vem acontecendo desde 2000, ou seja, esse contingente de espíritos que reencarnaram, que continuam reencarnando em massa na Terra, estão chegando agora da adolescência à maioridade e vão começar a dar retorno. Essa diz a mensagem de Orion, uma mensagem maravilhosa. Mas então é uma revelação muito importante que fala da primeira transição do planeta, e quando era esse planeta primitivo, para o atual processo de planeta de expiações e provas. Olha que informação interessante. Ele disse, olha, é o que ele diz aqui. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, que é o governador do planeta, né? Qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, grande transição do corpo físico, do homem das cavernas, aquele corpo cheio de cabeludo, o corpo do homem ainda brutalizado, para hoje a forma que temos hoje, desse corpo mais aprimorado, etc. É uma informação que ele bacana. Quando modeladores do vaso orgânicos e do corpo físico, né, mergulharam na densa massa física, deixando os caracteres que hoje definimos para os seus habitantes. Então, dizendo que nós recebemos espíritos de outras dimensões, que está acontecendo agora a mesma coisa, espíritos que vieram aprimorar a máquina humana. Essa é a informação que está posta e está aqui também nesse livro. Muito bem. Aí diz, olha, da constelação do Cocheiro, lá de Capela, lembra dos que vieram de Capela? Esse aqui é um contingente. Lá da constelação do Cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz, que contribuíram para a construção da humanidade atual, ou seja, para modificar o corpo físico que temos, essa máquina perfeita que nós temos hoje, né? Inclusive, outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos lares queridos. Então, está nos dizendo aqui, de forma maravilhosa, que nós sabemos a história do Exilado de Capela, que está lá no livro Exilado de Capela, de Edgar Armand, mas que também está no livro maravilhoso, A Caminho da Luz, psicografado por Chico, através de Emmanuel. Está dito lá com muita beleza. Ele está dizendo que tem os exilados de Capela, que a Capela passou por um processo de transição, como está acontecendo aqui. E chegou o momento em que a Capela avançava, mas alguns espíritos renitentes, que tinham conhecimento, não tinham moralidade, foram exilados, como está acontecendo agora na Terra. É o mesmo processo, né? Mas, além desses que vieram para cá, os réprobos, que ajudaram também com seus conhecimentos, etc., vieram espíritos luminares também de Capela, nessa grande mensagem de reciprocidade, que lembramos que Jesus dizia
que a terra nada mais é que uma morada na casa do Pai. E é uma reciprocidade, onde os que mais têm, os mais instruídos, ajudam os que estão na retaguarda. Né? Olha que informação bacana. Então, se daquela oportunidade também vieram grandes espíritos luminares de capela, que deram uma contribuição muito importante na modificação da máquina orgânica nossa, do corpo humano que nós temos hoje. Daquele homem das cavernas embrutecido, aquele corpo estranho, esquisito, para essa forma que temos hoje. Olha que informação importante. Isso está em harmonia com o que está posto aqui, só para a gente ter uma compreensão, que é importante ter essa compreensão. Mas, aí, muito bem, continua dizendo, então, Aniceto. Agora, André, não está, assim, a dizer, repara a máquina humana do homem, tabernáculo sagrado, que o Senhor permitiu que fosse na terra para o sublime habitação do do Espírito. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculo enrijecido. Está dizendo o seguinte, olha, você fora médico na Terra, passou pelo curso de medicina, e lá, no curso de medicina, você estudava cadáveres, carne morta, músculo enrijecido. Não, você está vendo aqui um corpo vivo ainda. Veja que beleza, vocês estão entendendo? Ou seja, a visão de André Luiz, para que ele conseguisse enxergar a funcionalidade dessa máquina sublime, que eles encaram. Como é que se dá esse processo? Olha que informação maravilhosa. André Luiz, imagina o médico que tem as compreensões desse processo, vê como se dá isso. Porque, entendeu? Uma coisa é você tem as informações do livro, e os equipamentos que também se tinha que não possibilitavam essa linguagem aprofundada, né? Aprofundada desse microscópica desse mundo interior do corpo. E Aniceto ampliou essa visão, ou seja, de repente, aquele mundo microscópico passou a ter uma visão imensa de como é da sua funcionalidade. É isso que está colocando. Você aproveita a oportunidade para tirar as informações. Mas, observe agora, diz Aniceto, o humano não poderá contemplar o que se encontra à sua vista nesse tanto. O olho humano, nós aqui, mesmo os aparelhamentos que temos hoje, etc., não consegue ter essa visão da funcionalidade, porque não tinha uma lente de aumento capaz daquela que lhe foi proporcionada a André Luiz pelo magnetismo de Aniceto. Daquele corpo ser agigantado na frente dele, ver as minúcias da funcionalidade da máquina humana. Olha que informação bacana. Diz ele, a cooperação magnética do querido mentor, de Aniceto, modificará a cena. E fui compelido a concentrar todas as minhas energias a fim de não utilizar a observação pelo golpe do espanto. Ele ficou tão assustado, tão maravilhado, tão surpreendido com o que via, que ele não imaginava a coisa era daquela beleza, e a possibilidade de ampliação dos próprios conhecimentos dele. Né? Diz ele, a luz mental, que era exatamente da mente, né? Sim, eu terminei não explicando da mente, mas eu vou explicar um pouco mais na frente. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se. Por que agigantou-se, gente? Porque através da possibilidade do empréstimo do magnetismo de Vicente, de Aniceto André Luiz, aquele corpo que está na frente, ele se agigantou, ou seja, de repente é como se fosse dar uma lente de aumento, e ele possibilitou de ter uma visão imensa e nítida nas minúcias da funcionalidade daquele corpo. Muito bem. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida, e o corpo do moribundo agigantou-se, como se fosse uma lente de aumento que fosse colocada, né? Oferecendo-me um espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora maravilhosa usina, nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo, ou seja, ele estava profundamente admirado que nunca lhe tinha sido proporcionado algo tão extraordinário. Uma visão muito ampliada da funcionalidade do corpo. Identificava, em grandes proporções, os 9 sistemas de órgão da máquina humana. O arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue, no caso, os pulmões e os rins, né? O sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormoniais e os órgãos do sentimento. Ou seja, André estava deslumbrado com aquela beleza que ele, de repente, estava tendo a possibilidade de ver tudo aquilo ainda funcionando, mas nos detalhes, como se tivesse dado uma lente de aumento extraordinário, e pudesse ver nas minúcias algo que seria impossível ver, até pelos instrumentos que nós temos
naquela época, na medicina, e hoje mesmo. Não dá para ter essa compreensão com tanto detalhamento como a que foi proporcionado pelo aumento da percepção que lhes foi proporcionado por Aniceto. Tal revelação histológica, eu botiquei o significado para entender o que significa isso, parte da anatomia de que trata dos tecidos orgânicos, era diferente de tudo o que eu poderia sonhar. Ele, André Luiz, foi médico na Terra, dos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se a movimento de canais vitalizadores, de vida, canais de vidas, ou seja, ele olhava os dutos de sangue, as veias, tal, como se fosse, digamos assim, locais onde se conduzia todos os ciclos de vida, né? Aquele mundo de ósseo, de carne, água e resíduos. Milhões de organismos, diz André Luiz, microscópicos, iam e vinham na corrente, como se fossem dutos, como se fossem canais. Ele estava vendo tanto detalhe, como ele via os organismos circulando dentro do sangue, dentro daqueles, como se fossem rios de dutos, canais, né? Na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Por que empobrecida? Porque lembra que o corpo já estava falindo, estava já se desligando, a criatura estava desencarnando, né? Presenciava a passagem de formas esquisitas naqueles dutos de sangue, naquelas veias, né? A maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Olha só que interessante. Ele já começa a entrar aqui na falência do corpo. Ou seja, no processo em que as formas orgânicas, as bactérias, começavam a transitar no corpo para atacar, de vez, o ataque final no corpo. Era o assalto das entidades, das bactérias mortíferas ao corpo. E esse ataque se dá pelas vias, pela circulação do sangue, pelos dutos das veias, né? Olha que interessante ele colocando, né? Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequenos barcos hospedando feras minúsculas. As centenas invadiam todos os núcleos organizados. Está havendo um ataque dos organismos, das bactérias do corpo, né? Os órgãos, como os pulmões, os fígados e os rins, estavam sendo assaltados, ou seja, é o ataque das bactérias, né? Irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. Sabotadores por quê? Porque, na verdade, eles estavam atacando o corpo físico, mas que, na verdade, o próprio organismo, as bactérias, as baterias do corpo encarregadas da defesa não estavam frenando esse ataque ao corpo físico, o corpo já estava falindo, né? O sistema imunológico não estava mais reagindo, porque o corpo já tinha chegado ao fim. O espírito apenas estava resistindo à desencarnação, mas já era para ter sido desencarnado. Ele está dizendo isso. Ele está começando a narrar, ele vendo maravilhado como se dá esse ataque das bactérias no processo de nossa batalha final, contra o próprio corpo, já indefeso, já frágil, fraco, né? Interessante, né? E à medida que se consolidavam os micróbios invasores, atacavam a área e se consolidavam, quando tinha o sistema imunológico não conseguia mais reagir em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente na zona atacada, como se moldasse sempre novo, sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida. Ou seja, ele está mostrando exatamente isso. Quando uma região do corpo era atacada e como, na verdade, essas bactérias mortíferas ganham corpo e tomando conta do corpo do moribundo, né? Reconhecendo eu, desse modo, que a desencarnação se operava através do processo parcial, facultando-lhe ações preciosas. Está dizendo aqui que, na verdade, a desencarnação não é pei-puf, não é. Era um processo gradativo. As bactérias começam a atacar o corpo e começam a atacar os órgãos importantes, coração, pulmão, etc., vão atacando por região, né? Muito bem. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinentemente absorvidos pelos elementos letais. Ou seja, é a reação ainda do corpo, reagindo, tentando se defender, mas que já o corpo não tinha mais energias para tal, né? E os invasores iam tomando conta do corpo, ganhando a batalha. O plasma sanguíneo
figurava-se líquido, estranho e gangrenoso, né? Ou seja, a batalha final do ciclo sem novo. Na verdade, a gente sabe que a morte nada mais é do que na Terra tudo, nada se cria, tudo se renova, né? O corpo humano, que na verdade tem sua composição, volta ao pó e se transforma, né? É um ciclo. Cumprido nosso corpo a sua missão, ele volta à Terra e aquele corpo tem toda uma finalidade que será importante para a vida de outros organismos, né? Nós sabemos disso. Muito bem. Pela excessiva movimentação da onda mental do moribundo, né? Que continuava resistindo, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Ou seja, eu volto àquela informação que tem dado no começo. Esse irmão, o Fernando, que estava desencarnando, não tinha preparação para a desencarnação. Porque os espíritos que se preparam para a reencarnação, e nós sabemos disso, as narrativas espíritas são muito claras, que quando estamos prestes a desencarnar, nós vimos os relatos das pessoas que estão já na fase final, eles começam a receber a presença dos familiares amados, dos pais, dos amigos espirituais, que são visíveis a eles, preparando-o espiritualmente a se acalmar, se tranquilizar, para na hora adequada, chegar o momento, sair tranquilamente. Desencarnar é abandonar o corpo, se for um espírito tranquilo. Já aqueles outros que não têm essa preparação, nem consegue receber a contento essa fase de preparação das entidades que usamos, seus protetores. Não, continua brigando consigo próprio, isso torna a desencarnação muito mais sofrível. É o caso aqui de Fernando. Ele continuava aqui lutando pela direção, não obstante o corpo já era para ter desencarnado. Né? Bom, todos os complexos celulares atritavam-se entre si, e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicar-se crescente e festiva. Ou seja, essa batalha que estava acontecendo, André Luiz estava vendo, pelo aumento de sua capacidade de percepção que fora emprestado por Aniceto. Está vendo a máquina divina, diz Aniceto, formado pelo molde espiritual preexistente? Perguntou Aniceto, compreendendo-me a profunda admiração. E aí cabe aqui uma observação que é importante. Ele pergunta, está vendo aqui a máquina divina formada pelo molde espiritual preexistente? Gente, a gente vai ver nesse próximo livro, Missionário da Luz, com muito detalhe, o processo de preparação para a reencarnação. E como se dá esse processo de reencarnação, um processo metódico, belíssimo, muito bonito. Aí mostra com muita beleza como é que é a preparação para a reencarnação, onde é estabelecido, lá no mundo espiritual, nas colônias, um mapa reencarnatório. Inclusive, os espíritos que têm um determinado grau de evolução podem, inclusive, opinar de como ser esse mapa reencarnatório. Das provações ultrapassáveis, vindoramente, as provações ou expiações, que vê um corpo compatível para cada um de nós. E quando, na verdade, da reencarnação, aquele mapa que fora preparado é que vai amoldar o futuro perispírito. Que nós sabemos que o nosso corpo físico nada mais é do que uma cópia do nosso perispírito. Entretanto, esse perispírito nosso ele é moldado, e aí eu vou dizer a complexidade que diz André Luiz lá, diz Aniceto e André Luiz, que não tem uma conceituação para a mente, mas o que é a mente, afinal de contas? A mente, a grosso modo, por dizer o seguinte, o espírito é uma centelha, nós sabemos que um espírito é uma centelha, e que, na verdade, essa centelha, a morada do espírito é o perispírito. Quando a gente diz que viu o espírito, não, você viu o perispírito. O espírito está dentro daquele... é a morada do espírito, é o perispírito. Entretanto, a mente, se podíamos dizer a grosso modo, a mente, digamos que é a parte pensante do espírito. Olha que coisa complicada, né? A mente é a parte pensante do espírito, que é de onde vêm os comandos. Então, o que, na verdade, é a máquina humana? O corpo físico. O corpo físico é a cópia do perispírito, e esse perispírito ele é moldado em conformidade com o mapa reencarnatório de cada um de nós. E quem faz essa modificação? Vamos estudar isso no próximo livro. Toda beleza. Quem faz essa modificação é a mente de cada um de nós, ajudado pelos chamados espíritos construtores. Vamos estudar tudo na próxima obra. É sensacional. Vamos estudar a reencarnação do Segismundo, tudo está posto lá. Então, a mente é a parte pensante do espírito. Então, quem molda o perispírito reencarnante é esta mente que comanda tudo. É a sala de controle do processo.
Com base em quê? No mapa reencarnatório, preparado para cada espírito, para a programação dele na próxima encarnação. Olha que informação interessante. Ou seja, na expiação ou na prova que ele tem que passar, o corpo vem moldar, já tem um mapa reencarnatório. E essa mente vai amoldar esse perispírito, também com a ajuda dos espíritos reencarnantes. Porque o perispírito já existia antes, mas ele é amoldado para ficar em conformidade com o mapa reencarnatório. Olha que interessante, né? Diz aqui, está vendo a máquina divina, diz Aniceto, formada pelo molde espiritual pré-existente e modificado com as informações postas no mapa reencarnatório. Perguntou Aniceto, compreendendo a profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo, ou seja, é uma morada, é uma bênção, e uma bênção, né? Neste hecatombe angustiante, que é hecatombe? Nessa que Fernando está passando, nessa angústia, essa morte angustiosa dele, que ele não está preparado para morrer. Ele não tem a preparação, não tem a compreensão da imortalidade da alma, viver uma vida atribulada, uma vida em desconformidade com o ensinamento de Jesus, uma vida muito ligada à animalidade, aquele homem muito ligado... quando fala ligado à animalidade, eu estou falando, as pessoas são muito ligadas ao impulso. As pessoas, a vida impulsiva, são mais ligadas à animalidade do que à humanidade. Entenda? Todos nós ainda temos sentimentos atávicos ultrapassados. O nosso processo evolutivo se dá no que vai se humanizando, vai se transformando, deixando os impulsivos, que é o mundo da animalidade, transformando, pensando antes de agir. O humanização se dá nisso. Ou seja, antes de tomar uma atitude, porque quem não pensa os animais? O cara toca no animal, ele não gosta de dar um coice de volta. Muitas pessoas ainda agem assim. O processo de humanização é você pensar antes de agir, pensar nas consequências de seus atos. Né? E o nosso irmão Fernando era uma criatura muito ainda ligado ainda à parte impulsiva. Essa que é a história. Por isso a dificuldade, você fala que nessa hecatombe angustiosa, nessa morte dolorosa, difícil de Fernando, de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Ele está nos dizendo que a mente é quem comanda tudo. A mente nossa é quem comanda tudo, encarnado ou desencarnado. Como é que funciona isso? Quem está falando aqui para vocês agora não é Antônio Siqueira. Quem está falando aqui é o espírito de Antônio Siqueira, nessa encarnação, não sei qual foi o meu nome passado. E como é que meu espírito fala? Meu espírito fala porque a minha mente, que está lá envolta no perispírito, é tão interessante isso, porque tem tanta informação. A mente, o perispírito envolve o espírito, mas a mente é a parte pensante do espírito, podemos assim colocar. Mas a mente ela envolve o chamado de casa mental. Olha que coisa interessante. Mas quem está falando aqui não sou Antônio, pessoa física, hoje, não. Quem está falando aqui é minha mente, que utiliza do meu perispírito. O perispírito nada mais é do que um telefone que toca, certo? Que chega ao meu cérebro, e essa ordem que vem lá da minha mente, chega através do meu cérebro e minha boca verbaliza. Mas quem está falando aqui, na verdade, é minha mente que está falando. O meu corpo físico é o instrumento. Então, a mente fala, o perispírito é o telefone, chega até o cérebro, que é a parte que exterioriza esse pensamento. O cérebro nada mais é do que o órgão pelo qual fala e recebe as informações da minha mente e que manda o comando do meu corpo. Isso que está dizendo aqui. Está dizendo aqui, ó. Nesta hecatombe angustiosa, é uma existência para você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai, de Deus, né? Para você agora identificar os movimentos da matéria viva, que está estudando o corpo que está vivo ainda, cada órgão, diz Aniceto, é um departamento autônomo. É como se fosse uma cidade, gente. Uma cidade. Quem comanda essa cidade, digamos que é o prefeito. A nossa mente é o prefeito do nosso corpo. Ele tem o controle de tudo. Então, dizer aqui, ó, cada órgão é um departamento autônomo. Na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviço ativo. Cada um tem suas finalidades distintas, mas tudo comandado pela mente, quer dizer isso. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna, diz ele. Há uma funcionalidade parecida, diz ele. Entretanto, ele diz aqui, ó, são ambos impulsionados por uma carga de combustível, tanto a mente, tanto o corpo, quanto a máquina convencional. Com a diferença que no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual. O espírito é quem comanda o processo, que dirige a vida organizada. É na mente, diz Aniceto,
que temos o governo dessa usina maravilhosa. Ou seja, a mente é que comanda tudo, 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 né? Diz ele, ó, não possuímos ainda tão somente o caráter, está dizendo, ó, não possuímos somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Ou seja, aí é importante a gente compreender. Se a mente é que comanda tudo, aquela máxima de mente sã, corpo sã, é muito importante ele compreender. Gente, se na verdade eu tenho uma mente equilibrada, harmonizada, em harmonia com os ensinamentos do bem, da paz, da fraternidade, eu não terei nenhuma dificuldade de desencarnar. Por quê? Eu estarei cônscio que sou um espírito imortal, que chegou o final da minha existência, chegou ao final. Todos nós passaremos por esse processo. Meu corpo não vai, meu corpo simplesmente vai abandonar aquele corpo que já venceu. Não tem que estar fazendo nada. Acabou a missão. É a volta para casa. Aquele que não, que não tem a mente sã, com a mente em desequilíbrio, em desarmonia, com muitas compreensões, fica lutando. Fica brigando consigo próprio. E o sofrimento é muito grande, esse que está colocando aqui. Né? É muito interessante a gente ter essa compreensão. E aí, eu não, sem entrar muito em detalhes, mas quem vai ter uma compreensão a respeito da importância da mente, tem essa obra que eu acho extraordinária, que é de um médico indiano chamado Deepak Chopra, A Cura Quântica, que ele fala exatamente isso. É a ciência chegando, está dentro da doutrina espírita. Que as criaturas que têm o espírito em harmonia, em paz, a mente em harmonia, está tranquilo, o corpo recebe as duas emanações. O médico chama de mente cura. Se minha mente está equilibrada e harmonizada, raramente as doenças chegam a cada um de nós, porque nossa mente equilibrada, ele fortalece o nosso sistema imunológico. Já a mente em desequilíbrio, envenenada em desequilíbrio, vive doente, vive repercussão no nosso corpo, as informações, a desarmonia, o desequilíbrio, as pessoas adoecem. Ele disse que o nosso sistema imunológico se fortalece se eu tiver com a mente sem ódio, sem sentimento de desarmonia, de desequilíbrio, capacidade de perdoar. Porque ele chama isso que é a cura pelo perdão, ele fala aqui. Porque o perdão, as pessoas têm a capacidade de perdoar, de amar, raramente adoece. O sistema imunológico protege o nosso corpo. E as criaturas amarguradas, cheias de ódio, sentimento, adoecem com mais facilidade. Ataque cardíaco, câncer, por aí vai. É muito interessante, é uma obra maravilhosa, só para fazer essa frase aqui, mente, sangue, corpusão, eu tenho 5 obras desse autor, são maravilhosas. Um médico indiano que vive nos Estados Unidos e faz um trabalho maravilhoso. Muito bem. Só em conclusão aqui, já praticamente desse capítulo, que é grande, vou adiantar um pouquinho, se você não consegue concluir. Na sede mental, dizer, na mente, e, consequentemente, no cérebro, que exatamente o cérebro é por onde a mente se comunica, é a parte do corpo que recebe as mensagens da mente, temos todo o registro de distribuição dos princípios vitais, de vida, aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Tudo é estabelecido e tem um controle no cérebro, que é por onde a mente se manifesta. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. Ele está admirado, está mostrando que a beleza do corpo humano, que Deus proporciona a cada um de nós, com tantas possibilidades, e às vezes nós não cuidamos dessa máquina maravilhosa e somos acometidos de doenças graves por incúria, né? Falta de cuidado, falta de amor, de compreensão, não nos nutrimos adequadamente, não nos repousamos adequadamente, abusamos da droga, abusamos do cigarro, da bebida, das drogas ilícitas, e aí contraímos doenças gravíssimas. As pessoas que têm equilíbrio, aí tem uma vida harmoniosa, dentro daquela ideia do corpo são, mente são. Muito bem. Os centros metabólicos, sim, falei aqui. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada da Terra, não tem uma conceituação, é tão complexo que não tem conceituação, né? É o centro de toda manifestação de vida no planeta. Tudo no planeta, ela se movimenta pela vida humana, pela mente humana, que cria, etc, etc. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da sublime máquina, que é o corpo humano, né? Constituída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente, perispírito, que eu expliquei há pouco tempo. E por isso mesmo, chegará o tempo, olha que informação bacana para a gente entender isso, da importância da consciência nossa. Olha que diz, olha, chegará o tempo quando o homem se sublimar, tiver compreensão de todos os potenciais que cada um tem. Ó. E chegará o momento, diz ele aqui, sim, tarará, e por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência
reconhecerá que qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo, chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como uma ofensa a si mesmo. Ou seja, chegará o momento que temos a compreensão de qualquer ofensa que a gente cometa no nosso corpo é um processo de autossuicídio, de suicídio gradativo. Lembra que André Luiz trouxe esse conceito lá em Nosso Lar? Que quando desencarnou, ele não compreendia que era chamado de suicida, que é a história do suicídio indireto. Suicídio indireto é aquele camarada que abusa na bebida, no álcool, não tem o devido zelo com o corpo, não se alimenta adequadamente, não dorme adequadamente e vai gradativamente comprometendo a saúde do corpo. Esse é um suicídio. Chegará um tempo que a ciência compreenderá que qualquer abuso que a gente cometa contra o nosso corpo é um abuso contra nós próprios. Nós vamos responder por isso. Isso, a obra André Luiz no Nosso Lar já diz isso lá de forma muito clara. O suicídio indireto ou gradativo. Você vai se suicidar gradativamente, porque não cuida de você próprio. Olha que informação bacana, né? Suicídio não é aquele que se atira de uma ponte e se arrebenta, não. Tem esse também. Você vai se matando aos poucos, por falta de cuidado, né? Muito bem. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo, diz ele. É construtivo se você tiver uma alma sublimada, corpo são, mente são. Se você tiver um corpo destrutivo, uma mente destrutiva, se você tiver sentimentos, projetos em desarmonia, você enche o seu corpo de energia deletéria e desarmoniosa e vai se matando aos poucos. Enche de doenças e também faz mal aos outros e a si próprio. É isso que quer dizer. A cada célula é um minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. Ou seja, todas as células obedecem ao cérebro, à mente. Que o cérebro já é o intermediário da mente, está dizendo isso. Então, todas as células são como se fossem cérebros autônomos, que obedecem o comando vindo da mente. Quer dizer isso. Nesse livro de Pachopa, também aborda essa questão. A ciência chegando, está dito aqui para André Luiz. Informação bacana. Aniceto calou-se por momentos, e enquanto eu via aterrados mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele a palavra educativa. Vimos aqui o irmão, no momento de retirada, ou seja, no momento de morte. Está morrendo, por isso os vermes estão atacando ferozmente o corpo, né? Repare a incapacidade dele, do caso de Fernando, que está desencarnando, para governar as células do corpo. A mente não tem mais controle. Não tem mais controle. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos que não encontram qualquer fortificação defensiva. Por que não encontra fortificação defensiva? Porque o estímulo imunológico já está comprometido, não tem mais controle de nada. Se ele fosse um espírito equilibrado, já tinha desencarnado antes, já tinha compreensão de que ia chegar o momento dele, já tinha abandonado o corpo. Aí não fica sofrendo nessa luta interna de muito sofrimento. Volto a dizer, e a gente vai ver aqui em seguida, também a família dele, por falta de preparo, também contribui com esse sofrimento. Não, mais tarde, mais à frente. Observe, identificará milhões de unidades de tuberculose, de lepra, de difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada. É o sistema imunológico, que tem essa capacidade de segurar. Todos nós temos essas bactérias nos nossos corpos, mas estão lá contidas. Na hora de nossa morte, na hora que, na verdade, o corpo fale, aí não tem mais como conter. Abre a porteira e eles vão ter que ir em frente. E que se multiplicam assustadoramente, de par com outros micróbios tão prolíferos quanto rivais. É o ataque final, tá? É o ataque final do corpo, né? Muito bem. A nutrição foi interrompida. Você não tem mais como combater esses bactérias terríveis. Não há possibilidade de novos suprimentos hormoniais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne. Olha aqui a informação que eu dei. Não abandonou, você não desencarnou por falta da educação mental, que estava falando, da educação espiritual. Se ele tivesse a mente sã, tranquila, já tinha abandonado há muito tempo. Ele está relutando para desencarnar e está sofrendo muito. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo, ou seja, aquela criatura indisciplinada, em desconformidade com o instamento sublime, né? Extremamente aturdada, complicada, sofrimentos. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto, a animalidade, né, do que ao movimento da razão concentrada. Aquela história que eu falei há pouco tempo. Está distante ainda do processo de equilíbrio. Então, desencarne tranquilo, sem observação minha aqui, né? Observação, desencarne tranquilo, sem embates, quanto à mente, está em paz, né? É mero abandono do corpo. Quando o espírito está tranquilo, lembra-se a informação que o próprio Divaldo fala da mãezinha dele.
chegou o momento que o espírito abandonou o corpo tranquilo, sem sofrimento. Ela tinha compreensão e tinha a mente equilibrada. Então, foi um mero abandono do corpo tranquilo, sem problema nenhum, sem sofrimento. Já os espíritos equilibrados, acontece sofrimento todo. Né? Muito bem. A falar a verdade, este nosso amigo não está desencarnando. Olha a informação interessante. Está sendo expulso da máquina divina. Ou seja, chegou o tempo final dele e ele continua insistindo que quer ficar. Não tem, sem possibilidade nenhuma. Onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Eu tenho que observação. É como se fosse uma ação de despejo. Você termina o contrato, não tem como ficar mais, o cara quer continuar e é despejado. É mais ou menos isso. É uma coisa sofrível a desencarnação para os espíritos numa situação como essa. Aí tem que a diferença daquela moça do necrotério, que era uma pessoa de bem, tranquila, não tinha preparação para que era um espírito eterno. Mas não foi uma coisa sofrida, estava com o terror da morte. Mas acalmada, foi levada tranquilamente, não passou sofrimento. Ela tinha sido desligada, inclusive, do corpo físico. Ela estava lá por medo da morte. Mas a diferença, Fernanda que sofrendo, e ela não. Desencarnou tranquilamente, o problema é que ela não tinha compreensão de que era um espírito imortal. E estava lá com medo da morte. Mas assim que ela foi desligada, foi tranquilo, sem sofrimento nenhum. Tanto que a Aniceto de lá, que ela não passaria de vergonha do umbral, que era um espírito que tinha credibilidade, etc, etc. E não tinha nenhum problema que quer ficar lá na região do umbral. Bom, o tempo está correndo e aqui terminamos o capítulo 49, né? 50. E aqui ele vai narrar também a questão da desencarnação. Está mostrando a da máquina orgânica, e mostrar aqui o desencarne de Fernando, que tem informações interessantes. Diz ele. Lembra que até então, essa visão minuciosa que André Luiz estava tendo, era porque a mão de Aniceto estava na mente de André Luiz, que possibilitou o aumento da percepção dele. Ele diz aqui, quando Aniceto retirou a destra, ou seja, a mão direita da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal, ou seja, aquele corpo se agigantou, ele tem uma visão de minudências. Minha visão abrangia minúcias muito importantes do interesse comum, entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitiram o mentor amigo, ou seja, a capacidade dele, André Luiz, era muito menor do que isso. Via, mas não via com tanto detalhe, né? Ao contato do seu elevado potencial magnético. Ou seja, na verdade, quando a Aniceto botou a mão a mão direita na mente de André Luiz, ele emprestou-se o poder de ampliação da visão, né? Bom, centralizando minhas energias vitais visuais, agora com a visão de André Luiz, com a capacidade dele, sem interferência de André Luiz, de Aniceto, analisando ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas que ele via com detalhes, havia desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Ou seja, ele tinha a compreensão de que o raio-x era importante, mas estava muito distante daquela minudência que lhe tinha sido proporcionada pelo magnetismo de Aniceto, né? Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providência nova. Por que a Vicente o mesmo estudo? Porque lembra que André Luiz e Vicente estão em aula prática. Então, a mesma coisa que ele proporcionou a Aniceto a Vicente, a André Luiz, a Aniceto do mesmo jeito, eles têm a mesma perspectiva, mesma visão, né? Bom, aí ele começou a tomar, depois disso, ele começou a tomar novas providências para ajudar o moribundo a desencarnar. É isso que ele está dizendo. No aposento. Agora, veja a importância da preparação da família no auxílio à pessoa que está desencarnando. Como é importante. Isso é muito interessante. Preste atenção, essa parte é muito interessante. No aposento, ou seja, no quarto do hospital, conservava-se determinado número de parentes aflitos, ou seja, a família, esposa, irmãos, tal, todo mundo aflito, aquele desespero danado, que é péssimo no espírito desencarnando, perturba-o profundamente. Um médico encarnado, que estava assistindo o moribundo, examinava o moribundo com atenção. Foi que duas entidades que se mantinham no quarto, lembra que lá no começo eu dizia que tinha duas entidades? Uma era a mãezinha de Fernando, estava desencarnando, e um familiar dele. Duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor solicitando uma cooperação mais enérgica. Que cooperação é essa? Ajudar o desencarno de Fernando, que estava com dificuldade de desencarnar. Por favor, nobre amigo, disse a irmã, que havia sido genitora, a mãezinha do moribundo. Ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Por que está precisando de ajuda, gente? Porque está em perturbação.
em desequilíbrio, precisa de ajuda. Ele não tem condição nem de morrer sozinho, precisa de ajuda para, na verdade, se retirar do corpo. Ele está em um sofrimento imenso. E era para ter desencarnado muito. Aí ele diz aqui, ó, há muitas horas, diz a mãezinha, estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar nesse trânsito. Ou seja, só a mãezinha com o amigo espiritual que está assistindo e mais a outra amiga não está conseguindo. Ele não estava conseguindo. Precisa de ajuda outra. Porque como o quadro era complicado, né? Aí ela diz, a mãezinha, tenho procurado conformá-lo, confortá-lo, mas em vão. Acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Aí eu botei aqui para a gente lembrar disso. Todos nós aqui já devemos ter ouvido a informação de que quando estamos prestes a desencarnar, começamos a receber a presença e perceber de familiares desencarnados, pai, mãe, irmão. Eu digo isso que eu tive na UTI com meu pai. Meu pai, algumas vezes, ontem meu pai esteve aqui comigo, ontem meu irmão mais velho esteve aqui comigo. É a preparação, gente. A gente tem visto isso nos livros espíritas. Quando a criatura está próxima de desencarnar, começa a receber a visita dos familiares amados, preparando o espírito dele para que ele tenha a compreensão que está chegando a hora e possa se sentir também confortável, tranquilizado. Olha que maravilha você ter a possibilidade de receber a sua mãe, que está prestes a desencarnar, receber a visita de sua mãe amada. É um conforto muito grande. E a finalidade, e a mãezinha estava com esse propósito. Ela disse, tenho procurado confortá-lo. A mãezinha veio prepará-lo, mas não estava conseguindo, porque ele estava tão agitado, né? Então, está absolutamente preso, diz ela, a mãezinha, às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da experiência, às satisfações do corpo. Ele era uma criatura muito frívola, muito ligada às satisfações do corpo. E como a mente dele não era sã, o corpo também não estava sã, estava encontrando dificuldades. Aquela ideia de corpo sã, mente sã, né? Muito bem. Aniceto concordou, acrescentando, notam-se que, de fato, grandes lacunas da expressão mental. Que lacunas são essas, gente? Registro das falta de ações nobres. A mente dele tem as lacunas de falta, imagino eu, de ações nobres, muito ligadas à frivolidade. E isso, num momento como esse, dificulta muito, né? Vê-se que atravessou, diz Aniceto, vê-se que atravessou a vida obedecendo mais ao instinto que à razão, muito mais à animalidade do que à sublimidade, né? Observa-se-lhe, no mundo celular, gestos complexos de indisciplina, ou seja, essa briga interna, o corpo morrendo e ele lutando. Esse sofrimento é disso. Já era para ter desencarnado, ele está lutando. Ele está falando essa disciplina, ele está falando nesse aspecto. A disciplina de que Aniceto fala. Poderemos, contudo, olha, a informação de Aniceto é interessante, poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes do corpo físico, no que se refere ao ciclo carnal. Ele está dizendo o seguinte, olha, não ajuda ela a desencarnar. Entretanto, a luta para ele se renovar espiritualmente é uma luta que ele vai ter que ter lá na frente. Ninguém pode fazer isso por ele, só ele pode. Ele quer dizer isso, né? Ele ajuda ele a desencarnar, mas daí para frente vai ser com ele. Ele vai ter que se renovar, se transformar. Aí diz mais, a mãezinha diz, será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora aflita. A mãezinha aflita, porque está vendo o filho sofrer. Qual é a mãe que não fica aflita vendo o filho sofrer? Fica, porque ela veio ajudá-lo, ela veio acalmá-lo no momento da morte. Faria horas que ela estava ali, tentando, com a ajuda de um familiar amado, também não conseguia, ele não se acalmava de jeito nenhum. Muito bem. A irmã está... Aí a pergunta de Aniceto, como ela é interessante, para a gente compreender esse processo. A justiça divina, o amor de Deus, que Deus ajuda a gente, faz tudo por nós, mas não nos obriga a nada. Nós somos responsáveis pelo nosso caminho. Olha a pergunta dele. A irmã, ou seja, a mãezinha dele, está incumbida de encaminhá-lo? De levar, quando ele desencarnar, levar ele com a senhora? A senhora está encarregada disso? A pergunta que o Aniceto fez. Perguntou o instrutor, Aniceto, compreendendo a magnitude da tarefa. Ou seja, a tarefa de conduzir um espírito rebelde é uma tarefa difícil, está dizendo isso. Precisamos ponderar quanto a isso, diz Aniceto, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Então, Aniceto só, eu vou ajudar, mas é a senhora que vai ser encarregada de levar com a senhora? Encaminhá-lo? A resposta dela. Ela esboçou um gesto triste e respondeu, desejaria sacrificar-me ainda um pouco o meu desventurado Fernando, que é o filho dela, moribundo. Mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes.
Só tive permissão para vir aqui ajudá-lo no momento da desencarnação, mas não tenho permissão para levá-lo comigo. Aí eu digo, como a observação minha, constatação dolorosa para uma mãe, não é? Ver um filho que desencarna numa situação dessa, saber que ele vai sofrer muito e não poder levá-lo consigo. Deve ser uma situação muito dolorosa para uma mãe. Aí diz ela, a mãezinha dele, meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que, infelizmente, desprezou. Ou seja, Deus é bom e ajuda, gente. Alguma dúvida? Deus ninguém está desprezado, como nem ele. É renitente nas práticas infelizes, mas está ali a mãezinha, está lá. Teve a ajuda do espírito que veio, que pediu ajuda de Aniceto, ou seja, Deus está presente nessas ajudas todas. Mas quando Deus mostra o caminho, a pessoa não segue, ele entrega a pessoa para passar pelas dificuldades. A história de que a dor ensina a gemer é fato. Você vai ter que passar pelas dificuldades para aprender. Vai cair para poder aprender a levantar. Esse é o processo da educação do espírito. E é muito salutar no processo da educação do espírito. Isso é uma caridade, ao contrário do que muitos imaginam. É uma caridade que Deus está fazendo com ele. É despertar para os valores que desprezou a vida inteira. Né? Diz ele. As lágrimas, diz a mãezinha, as lágrimas de remorso na solidão do arrependimento serão portadoras de calma ao espírito e refletido. Então, ela está nos dizendo, porque nós já vimos na obra de André Luiz, inclusive, de que o espírito, quando chora de revolta, está longe do processo de renovação, mas quando ele chora de arrependimento e remorso, o começo da renovação está se dando, porque já se arrepende do mal que fez. Então, olha, esse encontro com a dor será muito importante para a renovação dele. A dor é a história que a dor ensina a gemer é fato. Nós precisamos defrontar com a dor. Quando não se vai pelo amor, o amor de Deus chegou, que deu várias oportunidades, ele não aproveitou. Vai pela dor. Essa é a grande questão. Quando vai pelo amor, é pela dor. É aquela velha história de que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é mais ou menos isso. Se não vai pelo gesto de carinho e afeto, vai ser pelo sofrimento, não tem jeito. E todos nós passamos por essa experiência, né? Aí diz ela, grande é o meu desejo de aconchegar no coração. A mãezinha dizendo, regressando aos dias que já se foram. Todavia, diz ela, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Ou seja, por mais que eu deseje, diz a mãezinha, levá-lo comigo, mas isso não ajudaria, porque ele continua viciado. Ele precisa passar pela dificuldade, precisa sofrer as consequências dos seus atos para aprender. Fernando, é verdade, diz ela, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele quanto eu, diz a mãezinha, temos contas com a justiça do Eterno. E no que diz respeito a mim, sim, a ela, estou cansado de agravar meus débitos. Eu já me toquei, ela diz, eu já me toquei, eu já trilhei o caminho, estou tentando me renovar, estou me ajudando, mas ele ainda não. Ele não despertou ainda para a renovação. Eu já estou trilhando meu caminho. Então, ele precisará passar pela dor para compreender e valorizar as oportunidades e seguir o caminho do bem. Né? É que ela está dizendo isso. Não devo, assim, muito bem. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual, ou seja, aquele que for encarregado, que chamou André Aniceto para ajudar no processo de desencarne, ele nos encaminhava até ali, informando atencioso. Nossa amiga tem razão, ou seja, o espírito que estava ajudando ele disse, nossa amiga tem razão, no que diz respeito ao diagnóstico de Fernando. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobres tem sido a intercessão materna da mãe que vem ajudando ele há tempo, de sempre ajudando ele, né, intercessão materna, que tenho instrução para Fernando, conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, que ao contrário, quando imagina, o sofrimento é proveitoso, você aprende muito com a dor, né? Porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada na região abaixo. Olha que informação interessante, gente. Ou seja, mesmo sendo ele uma criatura errante, sofredora, teimoso, mas ajuda a intercessão da mãe, que sempre buscou ajudar, pedindo a Deus que iluminasse seu coração, através dessa intercessão da mãe, ela conseguiu que ele fosse, quando desencarnado, internado numa clínica, mesmo na região baixa, regiões baixas, das regiões inferiores, um local onde ele poderia sofrer, ter suas dificuldades, mas seria inacessível, ou seja, os inimigos não poderiam encontrá-lo lá, e nem a interferência infeliz dos parceiros iguais a ele, para induzi-lo ao mal. Não, seria um local onde ele iria ficar escondido, entre aspas, existem esses instrumentos,
porque a mãezinha solicitou, é fruto da interferência da mãe, ele vai passar pelas dores necessárias para o processo de aprendizado dele, mas enquanto ele estiver lá internado nesse processo de renovação e transformação, ele não será molestado pelos inimigos e nem pelos parceiros iguais a ele que podem induzi-lo no caminho infeliz. Ou seja, um local onde ele vai ficar de reflexão, vai sofrer, vai ter a possibilidade de se renovar, de se transformar. Olha que maravilha. Fruto da intercessão, da intercessão da mãezinha, né? A mãezinha não pode levá-lo, mas a ajuda dela foi importante para se conseguir que ele ficasse internado nesse local. Já sei, murmurou Aniceto, com grave em torno. Traça medida muito acertada. Em seguida, acentuou que não tinha tempo a perder. Agora, a informação importante de como a interferência dos familiares em desequilíbrios pode perturbar o moribundo, alguém que está desencarnando. É importante a informação agora. A aflição dos familiares encarnados, ou seja, da esposa, das cunhadas, das irmãs e tal, a aflição dos familiares encarnados aqui presentes, diz Aniceto, poderá dificultar a ação. Que ação? Do desencarne dele. Olha que informação interessante. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos do benefício moribundo. O que significa isso, gente? Olha que informação interessante. Olha, de fato, diz André Luiz, olha que informação bacana. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes que estavam lá, a esposa, as irmãs, etc., os parentes ao enfermo, quase morto. Ou seja, estavam todos os parentes lá aflitos, pedindo a Deus, salve Fernando, ajuda Fernando. E esses pedidos, gente, num momento como esse, pode perturbar essa aflição. Significa o quê? As criaturas que têm compreensão de que nós somos espíritos imortais e a família pode ajudar, a gente, num momento como esse, deve pedir o quê? Que Deus ilumine Fernando. Faça o melhor, se eu fizer a vontade de Deus. Que Deus ilumine. Faça o melhor por ele. Que se ele estiver aqui, que vá em paz. Que Deus, se tiver que restaurar a saudade, que restaure. Mas se chegar o momento, que leve ele em paz, que ele possa ter um desencarne em paz, tranquilo. Esse é o procedimento que deveria ter. Mas estavam lá todos chorando, socorro, Fernando. E esse pedido, a prece tem um poder muito forte. E estava sendo, a mente da esposa e das irmãs dele estava chegando esse pedido, fortalecendo Fernando, que estava lá se debatendo para viver. Estava alimentando ele, essa luta interna anterior dele, morre ou não morre. Ou seja, como é importante a família ter uma compreensão também sobre a imortalidade da alma. E no momento de ajudar, essas preces, de pedir que socorro, estava dificultando o desencarne dele. Estava só reforçando nele o desejo de não morrer, lutando contra a morte. E está dificultando. Olha a estratégia que a Aniceto utilizou para retirar essa interferência, para poder, enfim, conseguir o desencarne dele. Olha, foi uma interação interessante. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver-lhe aquele equilíbrio. Por quê? Porque o corpo dele é falido, não tem para o que fazer, não tem como continuar vivendo, mas estava perturbando o desencarne dele. Precisamos neutralizar essas forças, ou seja, que força? Essa das preces, em desespero para ele viver, emitidos pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. Temos que acalmar a família para cortar essa corrente, para poder possibilitar o desencarne dele. E aproximando-se ainda mais do agonizante, toma uma atitude magnetizadora, exclamando: modifiquemos o quadro de coma. Ou seja, na hora, Aniceto aplicou um monte de passos importantes para restaurar o equilíbrio dele. Aqui. Após alguns minutos em que o nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado, que estava assistindo o doente, anunciar aos parentes do moribundo. Melhora os prognósticos. Ou seja, depois que na verdade, Aniceto aplicou os passes restauradores, houve uma melhora do quadro, no momento. Aí diz o médico, a pulsação, inexplicavelmente, que não tem como explicar uma situação dessa, o cara está na hora da morte, inexplicavelmente está quase normal a pulsação. Voltou quase normal. A respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda, quem eram as senhoras? Era a esposa dele, de Fernando, e mais 2 irmãs dele. Dona Amanda, que é a esposa dele, diz o médico, assistente, dirigiu-se ao assistente, à esposa do moribundo. Convém vá repousar, levando as suas cunhadas, ou seja, era a esposa, e mais 2 irmãs de Fernando estavam lá, desesperadas, pedindo que Deus que ele vivesse, etc, etc, etc. Aí diz o médico, o senhor Fernando está muito tranquilo, e a situação, francamente, é favorável. Ficamos velando
o senhor Januário e eu. Ou seja, vão descansar, a esposa e as irmãs, vão descansar um pouco, que eu, o médico, e o irmão dele, que era Januário, ficamos aqui cuidando dele. As senhoras e mais dois cavalheiros, imagino deve ser as esposas das irmãs de Fernando, que se prontificaram a retirar, agradeceram, satisfeitos e comovidos. Permanecer no aposento somente, ou seja, no quarto, o médico e o irmão do agonizante de nome Januário. A melhora súbita tranquilizava a todos. E, aos poucos, os fios cinzentos da prece que se ligava ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Cortou-se aquele elo que estava dando ainda força para que Fernando continuasse a viver. Abramos a janela, disse o médico, satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O seu Januário, que era o irmão de Fernando, atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horripilantes, pelas expressões diabólicas, surgiram. Olha que informação interessante. Ou seja, quando abri a janela, vi 3 rostos de criaturas, de espíritos infelizes, com expressões diabólicas. De repente, no peitoril, interrogaram em voz alta: escuta, como é? Fernando vem ou não vem? Ou seja, 3 parceiros de Fernando, frívolos como ele. 3 entidades infelizes estavam lá esperando ele, os parceiros. E aí, vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei que Aniceto lhe dirigia um olhar, um significativo olhar, compelindo-os tão só com essa medida a desaparecer. Aí eu botei aqui a observação: a sombra não suporta a presença da luz, né? Como Aniceto era um espírito elevado e se encontrava no local, a presença de alguém da luz, aquelas entidades vagabundas e felizes se mandaram, desapareceram imediatamente, né? Meia hora passou, dentro do qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante, porque tinha melhorado, pressão, estava tudo, pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada relativamente ao problema do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando os despojos, reparando eu que se iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, ao qual, por fim, parecia estar preso o moribundo pelo extenso cordão, tal qual se dá nos nascituros terrestres. Olha que interessante essa informação, gente. Ou seja, na hora que a estratégia da Aniceto cortou-se a ligação da esposa e das irmãs a Fernando, cortou o fluxo que estava tornando ele continuar lutando pela vida. Criou as condições para que na verdade, Aniceto proporcionasse o desligamento do corpo. Como é que ele começou o desligamento? Dos pés, calcanhar para a cabeça. Por quê? Porque a ligação final do corpo, a nossa ligação do corpo é feita pelo chakra coronário. O famoso cordão prateado, a ligação da mente, que é o espírito, se dá com o corpo é aqui. Então, começou pelos calcanhares e terminou na cabeça, na qual, por fim, parecia estar preso, o moribundo preencheu esse cordão, o famoso cordão prateado, que foi cordado, como se dá no nascituro. O nascituro não é pelo umbigo, né? O nascituro é pelo umbigo, o cordão. Quando desencarna é o cordão prateado, né? Que liga o espírito ao corpo físico. Cortou ali e acabou. Porque o que dá vitalidade e vida ao corpo é o espírito. Desligou o espírito, acabou. O corpo é mero fardo, né? Aniceto cortou com esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico mando ao novo quadro. A operação não fora fácil. Por que não fora fácil a desencarnação? Pelas questões que já falamos. Fernando, esse espírito difícil, deu trabalho muito grande para a desencarnação, precisou acalmá-lo, se tranquilizar. Demoraram-se alguns minutos, durante os quais o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez as suas energias magnéticas. Em função da natureza do espírito, foi difícil. O que eu estou dizendo, desencarnar, gente, ou encarnar, é fácil ou é difícil, dependendo do estado do espírito. Os espíritos tranquilos simplesmente abandonam o corpo, numa boa, já que os espíritos infelizes não lutam, é uma dificuldade danada. E aí deu trabalho muito, não só para ele que sofreu muito, mas também os que estavam ajudando a desencarnar. O morto, a família do morto, informado pelo senhor Januário, o irmão dele, aflita penetrou no quarto, ruidosamente. Todo mundo, aquela aflição daqueles que têm a compreensão de que a morte acaba com tudo, a visão finita do mundo, da vida, né? A genitora do desencarnado, a mãezinha dele, né, portanto, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual, que não levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Ou seja,
depois do desligamento de Fernando do corpo, a mãezinha e o espírito encarregado de assistir, mas Aniceto, ajudaram toda aquela fase, que é uma fase de perturbação, logo após o desencarne, uma fase de perturbação, especialmente no espírito como esse Fernando, espírito ainda infeliz, né? Sofredor. Muito bem. Daí, em instantes, enquanto a família terrena se debruçava em prantos sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras, quem? A mãezinha de Fernando, mais a parente deles, e o clínico, quem? Aquele que era encarregado de cuidar do espírito carregado Fernandes, saia conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, aquele onde ele vai ficar internado, lá nas regiões baixas. Reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. E por quê? Por que não foi volitação, gente? Bom, André Luiz não explica, mas eu gosto interessante essa deixa de André Luiz para a gente pensar. Por que não foi em volitação? Porque se, na verdade, o Fernando fosse, por exemplo, para uma colônia espiritual, seria na região mais elevada, seria pela volitação. Como disse que o local onde ela ficasse era nas regiões baixas, pressupõe-se na mesma região da Terra, talvez conduzido por algum veículo, alguma coisa assim, e não por volitação, em princípio. Volitação para quem vai ascender. Como ele ia ficar, a colônia dele era na região da Terra, regiões dos umbrais, ou regiões, por ali, regiões de sofrimento, não houve volitação. Imagine que seja essa a explicação. Bom, sentimos fortemente impressionados, integrados, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando abriram a janela, diz André Luiz. Porque é semelhante menosprezo a um agonizante, ele ficou pensando. Retiramos da residência e o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu. E aí uma característica, gente, dos espíritos mais elevados. Os espíritos mais elevados têm a capacidade de captar o pensamento. Chama-se telepatia. Ou seja, quando André Luiz pensou, imediatamente Aniceto já captou a preocupação dele e respondeu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam o nosso irmão infeliz. Não só penetraram na cama, aí, olha a informação interessante. Não se preocupe, André, com os vagabundos que esperavam o nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de doce, no quarto onde estava o moribundo, porque a nobre presença materna impedia tal assédio. Bendito o amor de mãe. Que maravilha, né? Dito eu, bendito amor de mãe. Ou seja, a mãezinha que estava ali zelando pelo filho foi suficiente pela autoridade e o amor que ela tinha, que estava zelando pelo filho, para evitar que aqueles espíritos infelizes, desarmoniosos, desequilibrados, chamados rostos satânicos, invadissem o local. O amor, a presença da mãe, do seu amor, foi o suficiente para evitar que eles adentrassem o leito onde se encontrava Fernando. Né? Mesmo que não fossem espíritos perturbadores, que não fossem inimigos, talvez acho que não fossem amigos, mas perturbaria. Perturbado, perturba as outras pessoas. E no momento que mais Fernando precisava de calma, de tranquilidade, de harmonia, a presença daqueles entidades infelizes certamente traria muito mais sofrimento e desequilíbrio a ele, sem dúvida nenhuma. Né? E depois de calar-se, por um momento, esclareceu, acrescentou. Olha que informação bacana aqui de Aniceto. Cada criatura na vida cultiva as afeições que se referem. Mas não é assim, gente. Questão de sintonia, não? Diga-se com quem andas, que eu direi com quem é. Não tem aquela velha história, né? É exatamente isso. Nós cultivamos as afeições que preferem. Os bons preferem a companhia dos bons. Os maus preferem a companhia dos maus. Sintonia, tudo é sintonia. Essa é a grande questão. Então, aquelas criaturas que estavam ali à procura de Fernando, quem tem sintonia com eles. Era no mesmo estágio evolutivo deles. Né? Por isso que estavam ali procurando, esperando o amigo sair do corpo para seguir junto na vida que eles tinham, no sentimento deles. Muito bem. Fernando estimava companheiro desagradado, desregrado, diz Aniceto. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Não é assim? Quando, na verdade, a gente faz uma grande viagem, quando está de volta, não vão as pessoas que nos amam, que gostam da gente? Se fosse que as figuras amadas, estão lá os filhos, a esposa, os pais, os amigos. E aqueles, se for uma criatura frívola, estão lá os frívolos que estão lá, vai voltar um amigo, vamos esperar lá, quando você faz uma farra, uma folia. É assim que acontece. A informação é isso mesmo, parceiros. Aquelas criaturas, aqueles 3 rostos infelizes, eram parceiros, que tinham a mesma sintonia. Aí nos diz, então, Aniceto, Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Não é assim mesmo? É. Que testemunhas são essas, gente?
aqueles com as quais temos sintonia, porque a gente atrai para o nosso redor as criaturas que pensam, sentem, planejam e gostam das mesmas que a gente gosta, não é? É exatamente isso. Por sintonia, tudo na vida é sintonia, gente. Os processos de obsessões, por exemplo, acontecem quando mesmo as criaturas que não nos querem bem, só há o processo obsessivo se a gente baixa o nosso processo, nossa sintonia, criando a possibilidade de identidade infeliz colocar a tomada em nossa mente. Se na hora que você tem a perturbação, faço uma prece, elevo minha sintonia, minha faixa vibratória, o espírito infeliz não tem mais sintonia conosco, aquela tomada é arrancada. Por isso Jesus falava tanto, nos aconselhava do orar e vigiar. É muito importante essas compreensões, né? Muito bem. Ora, essa informação foi endereçada aos espíritos humanos há quase 20 séculos, ou seja, a Epístola aos Hebreus, escrita por Paulo de Tarso, logo após o desencarne de Jesus, né? Mas, botei aqui a observação, ainda não foi absolvida. Por nós, pois se assim fosse, praticaríamos o orar e vigiar, aconselhado por Jesus. Ou seja, boa parte dos males que nos acontecem, que nos afligem, exatamente por falta de orar e vigiar. As entidades infelizes se aproximam de nós, exatamente quando nós baixamos a faixa vibratória, enchemos nosso coração de ódio, ressentimento e infelicidades, é a hora que essas entidades chegam até nós e encontram condições para os processos obsessivos, certo? É muito importante isso. Então, cada um, pois, tem o secto, diz Aniceto, o secto invisível a que se devota na Terra. É a sintonia. Os amigos do bem ou do mal, dependendo do nosso proceder, nossa mente. Mais tarde, diz ele, Aniceto, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, ou seja, quando nós nos sublimarmos, quando nós nos evangelizarmos, quando nos crescermos espiritualmente, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas, não é? Nós devemos ter cuidado com quem a gente tem amizade. Por quê? Porque nós ficamos impregnados de sentimentos bons ou ruins. A gente não se sente feliz estando diante ou ao lado de alguém que tem condutas réprobas, estranhas, esquisitas. É um constrangimento. Ele sente a própria energia negativa. É porque essa observação aqui que está na Bíblia, né? Me digas com quem tu andas e que te direi quem és. Que te direi quem és. Isso é fato, né? Se eu ando nas más companhias, em princípio, estarei envolto a esses sentimentos, esses pensamentos infelizes. Bom, acaba aqui o capítulo 50 e o capítulo 51, que são as despedidas, e ele aqui faz um breve resumo, né? Eu adiantei bastante aqui para deixar um tempo para comentar um pouquinho. Não vou ler todo, mas sabe que vale a pena te dar uma olhada. A despedida 51. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Ou seja, aula prática, tão importante, né? Na companhia dos médicos que ele fazia sempre. Ele sempre fazia acompanhado um grupo de alunos dele com os grupos por profissão. Por isso que André Luiz e Vicente sabiam que eram médicos. Eles estavam juntos, porque ele era a metodologia dele. Seguiremos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas, de grande aprendizado, né? Sediados no Templo Acolhedor Dona Isabel, que era um ponto de encontro de nosso lar no Rio de Janeiro, um dos pontos, né? Atenderamos a considerável número de doentes, bem como a outros irmãos outros, perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Ou seja, essa gama de criaturas assistidos por Aniceto, André Luiz e Vicente e demais, trouxe larga capacidade de aprendizado a ele. Ele enriqueceu-se muito de informações. Nosso orientador tinha, para todos, diz André Luiz, os casos maravilhosos, recursos de improviso, sempre atencioso e otimista. Aí eu botei aqui a observação, e é verdade. Como se trabalha no mundo espiritual, né? Em 7 dias, essa gama gigantesca de atividades que foram postas no livro. E lembremos que quando André Luiz saiu lá, de nosso lar, e eles não vieram pela via, aquela estrada que é protegida, eles vieram por fora, lembra? Passaram um dia para chegar em Campos Pais. Um dia, portanto, dos 7 dias, menos um dia. E mais meio-dia dormiram lá em Campos Pais e foram para chegar no Rio de Janeiro. Um dia e meio dos 7 dias foi só nessa viagem, que informações importantíssimas sobre aqueles sítios, o sofrimento, como é aquelas regiões de sofrimento, como é que é a funcionalidade daquelas colônias, daqueles postos de atendimento. Mas só para dizer quantas atividades, como se trabalha no mundo espiritual, gente. Em 7 dias, essa gama de informações que contém nesse livro, informações extraordinárias. Parece uma narrativa de um ano de trabalho, ou de um mês, ou de 6 meses. Não, foi em 7 dias, só 7 dias. Para mostrar como se trabalha muito no mundo espiritual. Aquela ideia que se tem equivocada de que o céu, entre aspas, todo mundo fica lá, na vida sem fazer nada,
escutando harpa, comendo uva, isso é uma ideia que não se justifica. Quanto mais elevado o espírito, mais tarefa tem, e é natural. A quem mais é dado, mais é cobrado. Quem mais tem que repartir isso. É Deus assistindo os seus filhos, os que mais têm contribuição e conhecimento, ajuda os que menos têm. É dessa a ideia. Muito bem. Aqueles poucos dias de trabalho novo. Por que trabalho novo? Foi uma experiência que ele não conhecia ainda. Isso foi novo, de assistência. Ele não tinha experiência até então. Né? Depois do trabalho que ele fez lá nas câmaras de edificação do nosso lar, esse é o segundo trabalho, de assistência diretamente aos sofredores na Terra. Né? Aos sofredores encarnados e desencarnados, que foi um trabalho novo. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconheceram. Esse é o progresso espiritual. A cada vez que você se defronta com atividades novas, com experiências novas, você vai enriquecendo seu espírito, vai dilargando a sua mente. A nossa mente vai se abrindo como se fossem umas janelas perceptivas, umas freixas, as visões novas que até então ele não tinha. E aquelas informações enriqueceram muito o espírito dele. Ele está fazendo isso. Né? Bem. Ao contato das revelações de Aniceto, que até então não conhecia, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, que até então lhe proporcionou uma dilargação de sua capacidade de visualização, né, de investigação, não só que ele concebeu e recebeu lá no a sua percepção lá, com alteração lá no centro de mensageiros, mas uma proporcionada por Aniceto, colocando a sua destra magnetismo na cabeça dele, né? Reformara todo o meu antigo conhecimento a respeito da medicina. Por quê? Porque a partir da dilargação da visão dele, que a Aniceto permitiu, aquele mundo microscópico se agigantou e ele teve a possibilidade de ver a sua funcionalidade da máquina humana, que ele só tinha uma compreensão, tinha uma visão, ele tinha uma noção, ele tinha informações, mas nunca tinha visto, não tinha noção da sua funcionalidade. Ele proporcionou o aumento, o empréstimo dessa capacidade de Aniceto. Né? A ascendência mental no organismo orgânico e das forças radioativas, os campos das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliu-me a nova conceituação da arte de curar os corpos enfermos. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, que a partir daquela visão ele passou a ter uma compreensão de que todo o corpo físico é comandado pela mente, que é um gerente do corpo, é de onde promana todos os conhecimentos. E ele foi entender que a arte de curar que ele tinha como médico foi muito, digamos assim, dilargada, que o corpo se cura ou adoece conforme a mente seja sã ou doente. Tem essa capacidade de curar, de se renovar. Não? Então, eu vou ter que resumo, porque, na verdade, aqui praticamente resume esses 7 dias, o que viu de mais importante para albergar o seu conhecimento. Né? Alargara, sobretudo, diz ele, em minha alma, o entendimento acerca do médico divino, ou seja, de Jesus, nosso governador espiritual, que estabelece a saúde do espírito imortal. O que ele quer dizer com isso, gente? Se alargou em minha alma o entendimento de que Jesus que estabelece a saúde do espírito imortal. Lembremos, quem é Jesus? Jesus não é o governador espiritual da Terra, não está sob seus ombros a responsabilidade de conduzir a todos os filhos de Deus que vieram se matricular na escola da vida na Terra. Ele gerencia essa grande sala de aula que é a Terra, esse grande educandário de almas, é ele. Então, ele é o portador dessas benesses sublimes de Deus, ele é o grande portador. Então, através dele é que essa teia magnífica de assistência aos filhos de Deus que aqui estão, encarnados ou desencarnados, que está dizendo aqui, de alargar assim minha alma, o entendimento acerca do médico divino de Jesus, que estabelece a saúde do espírito imortal. Ou seja, todos aqueles que trabalham em assistência, de cura, de assistência, todos estão em nome de Jesus. Estão a serviço dele, são instrumentos dele, que está colocando isso. A claridade extensa, diz ele, que me felicitara agora o espírito, fornecia mais largo conhecimento de Jesus, o governador, esse grande gerente dessa grande escola chamada Terra, né? Esse grande diretor dessa grande escola, né? Compreendi, então, que a fé, eu achei interessante essa conceituação, a fé não constitui uma afirmativa dos lábios, nenhuma adesão de ordem estatística. Ou seja, a fé não é só alguém, não, tenho fé, não é só uma afirmativa da boca para fora dizer. E nenhuma adesão de ordem estatística, não. Você adere ou não adere, não. Não. A fé é um encontro onde, através da experiência vivenciada, você consegue enxergar
a bondade, a sublimidade de Deus. É um nascimento. A fé vai nascer do seu coração, dessa experiência vivenciada. E ele, vivenciando aquelas curas, como aquela senhora que ele curou de tracoma, ele estava ali, era o instrumento de Deus, de Jesus estava ali. Ele, a partir de ver a materialidade, a assistência dele, como um mero instrumento de Deus, de Jesus, ele entendeu, largou profundamente a fé. Foi esse encontro, essa descoberta. Ou seja, a fé é uma espécie de uma senha de acesso. Você acessa esse mundo do sublime, da beleza, da espiritualidade superior. Ele descobriu isso. Não é uma mera afirmativa de lábios, não é uma adesão, não. É uma descoberta. É uma senha que você acessa esse mundo da sublimidade, do divino, né? Então, procurá-lo-ia em vão, ele disse, em vão. Essa fé, na esfera sectária, nas disputas vulgares ou nos cultos exteriores, alterado de todo modo. Você encontrava essa fé debatendo, discutindo com alguém? Não, isso é uma questão interior, é um encontro seu com o divino. Então, era assim essa fé, diz ele. Uma fonte de água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Ou seja, ele teve acesso por todos os méritos que teve através desse processo de sublimação, de renovação dele. Ele teve acesso a esse sublime, ele pôde operar em nome de Deus essas curas, compreender a sublimidade, a assistência de Deus aos seus filhos, esse que está colocando isso. Essa fonte viva, essa água de cura, é água de vida, de renovação, de transformação. Traduzia-se em reverência profunda. Por que reverência, gente? Eu fiz aqui uma alusão a Paulo de Tarso por uma questão muito simples. Paulo de Tarso, todo mundo sabia que o mundo receberia o Messias. Todo mundo sabia. Todos os quatro cantos do mundo sabiam da vinda do Messias. Confúcio, no Império do Meio, na China, há 500 anos da vinda de Jesus, sabia. Mas ninguém identificou, poucos identificaram Jesus como sendo esse enviado, esse Messias. Paulo de Tarso perseguia, inclusive, os cristãos e ia matar Ananias, quando o seu encontro sublime às portas de Damasco com o Espírito de Jesus. E a partir desse momento que ele teve a compreensão de que efetivamente Jesus era o divino enviado, ele não perguntou outra coisa. Mas o que queres que eu faça? Então, é mais ou menos o mesmo encontro que André Luiz teve com a fé. Esse encontro. Na hora que ele se impregnou desse néctar sublime, que é essa fé do divino, ele se colocou à disposição. Diz, olha, ele coloca, trata-se em reverência a esse poder sublime de Deus, né? Profunda reverência, profunda, como Paulo Tarso teve essa reverência contra Jesus, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade. É um instrumento de serviço, de servir em nome dele, diante das sublimes concessões do Pai Eterno, de Deus. Uma concessão de Deus, você operar em nome dele, assistir em nome dele, servir em nome dele. Olha o que ele diz aqui. Encontraram um tesouro inacessível à destruição. Claro, na hora que você consegue se assenhorear da fé, nada o destrói. Esse tesouro é seu, nada consegue lhe tirar. E aí me vem aqui a imagem dos cristãos, que adentravam o ciclo romano, sabendo que seus corpos seriam dilacerados, devorados pelos leões, mas entravam cantando, portador de uma fé extraordinária. Essa fé, que eles, esse tesouro, na hora que você tem acesso a esse tesouro, ele é inacessível à destruição, nada o destrói. E é um bem intransferível. Você não pode transferir fé para os outros. Não pode. Mas se ama seus filhos, você não pode obrigá-los a ter fé. A fé é uma conquista de cada um de nós. Essa fonte de água viva que ele fala. Você tem que acessar pelo seu processo de afinidade, de renovação espiritual, né? Aí diz assim, é um bem intransferível, nascido e consolidado em mim mesmo. Nasceu, brotou desse encontro, dessa senha que ele conseguiu acessar. Aí eu botei aqui, o que é essa fé? É o bem que a traça não come, que ferrugem não corrói, que Jesus falava. Esse bem albergado em seu coração, as boas ações, nada lhe retira. É com esse tesouro que a gente vai, quando é que for. Nada material a gente leva, mas esse bem ninguém tira do nosso coração. As ações no campo do bem, essa autoiluminação, né? Quando o instrutor nos convidou para regressar, sentíamos-se positivamente outros. Quando acabou a missão, vamos voltar para a nossa hora, sentia outra pessoa, renovado, transformado, muito mais iluminado, né? Guardava a impressão de haver encontrado a notícia direta do Senhor Jesus. Sim. Por que a notícia de Jesus? Que ele operou em nome de Jesus, como a cura feita daquela senhora, né? Muito bem. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização dos bens mortais? Eu achei interessante essa capitalização. Por que capitalização? Porque ela cresceu em seu espírito valores, esses valores que a taça não come, não corrói.
esses valores. Vamos poder agradecer a Aniceto por proporcionar, chegar a esses valores eternos, a essa catalogação desses recursos do espírito, de crescimento. Como podia pagar isso? Né? Ele perguntando aqui. Havia terminado o serviço de orações da última reunião semanal na residência de Dona Isabel e Isidoro, lá na casa dela. Os trabalhos sempre ativos haviam apresentado esferas de observações, de experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram do instrutor, ansiosos por compartilhar a luz de conversação e tal. Aí aqui embaixo, só para adiantar um pouquinho, o tempo é texturado, muito bem. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos. Ele estava participando da última reunião, estava acabando o trabalho e voltava ao nosso lado. Vicente e eu, e André Luiz, os olhos úmidos, emocionados, desejosos de externar verbalmente o nosso conhecimento a Aniceto, né, pelas bênçãos de recolhida, né? Mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou. Ou seja, aquela capacidade que ele tinha de captar, né? Agradeço a Jesus, disse Aniceto, pelo muito que nos tem dado. Ou seja, quer dizer, Aniceto, nós somos mero instrumento, gente. Não agradeça a mim, não, agradeça a Jesus. Eu sou um mero trabalhador no instrumento dele. Mostra a grandeza e a humildade do próprio Aniceto, mas é uma grande verdade. Você se transforma um trabalhador do bem e você é um mero instrumento de Deus, né? Eu não vou ler aqui, mas ele diz que, na hora, Aniceto busca um exemplar da Bíblia. Eu achei interessante a seção da Bíblia, porque a Bíblia é o Velho Testamento das outras religiões. Mostra o profundo respeito da doutrina espírita a todos esses códigos sagrados, né? Inclusive, mostra o respeito de todas as religiões, é muito importante. Ele faz a conversação do provérbio de Salomão da Bíblia, né? E lê, e no final traz informações importantes a respeito desses valores trazidos no provérbio de Salomão, e diz o seguinte, afinal: aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, os mandamentos divinos, torna o ouvido atento e o coração esclarecido. Pedia entendimento e inteligência quando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços, apresentando o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Ou seja, todos nós devemos beber nessa fonte sublime. E aqui, já em fase final, ele disse, bom, chegava a hora de partir e tal, e aí Aniceto disse, bom, já que a gente vai voltar para o nosso lar, e não vamos a pé por fora daquela estrada, vamos pela estrada, nós vamos volitando, vamos aguardar a chegada de nossa irmã Isabel. Ou seja, Isabel estava acordada, ela ia dormir. Estava esperando ela adormecer para ele conversar com ela, para se despedir dela. Então, assim que ela dormiu pelo sono, né, ele fez um convite mental e ela veio. Aí, só ler isso aqui para a gente concluir. Dona Isabel, quando chegou, toda emocionada, agradeceu comovidamente a presença dele e disse o seguinte: nobre Aniceto, disse, enxugando os olhos, ela emocionada, né? Se for possível, voltar sempre ao nosso modesto lar. Ensinar-me a paciência e a coragem, meus amigos. Quando puderdes, não me deixeis transviar nos deveres de mãe. Tão difícil de cumprir na carne, com os interesses menos dignos, se entrechoca com violência. Lembre que Dona Isabel era uma viúva que alimentava 4 filhos, 3 meninas e um rapaz, com ofício de costureira, morando no subúrbio do Rio de Janeiro. Imagina a dificuldade que é viver no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Um pobre. O dinheiro era tão pouco, segundo ela, só se alimentava 2 vezes por dia. Mas como é difícil uma mãe, numa situação dessa, num bairro pobre, criar 4 crianças, 3 meninos e um menino. Ela disse, Aniceto, se você puder, volte-me a nos fortalecer, nos dar energia e tal. Aí que no final, ela continua falando e tal, aí dizendo que tem muita saudade do nosso lar, muito saudosa, etc. Aí no final, diz Aniceto, Isabel, segue seus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Dizendo, prometendo que sempre estaria ao lado dela nas suas lutas. Muitas criaturas, diz ela, admiráveis tiveram a tarefa. Mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa do sacrifício do mundo. Ou seja, Jesus fez boa aprovação que teve com Jesus, e nada devia, sacrificou todo mundo, colocando isso, né? Aí que tem bom ânimo e caminha. Aí que no final ele faz uma prece maravilhosa, muito bonita, Aniceto, lindo, que é prece, que não vou falar como não dá. E aqui no final, diz então, Aniceto calou-se, diz André Luiz, calou-se comovido, emocionado, né? De olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas, André Luiz, emocionado também, do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguia conosco de regresso ao nosso lar. Ou seja, estamos de volta ao nosso lar depois da missão cumprida de uma semana. Então, meus irmãos queridos, aqui que a gente conclui. Essa obra é extraordinária. Eu confesso que a gente, terminando essa obra, a gente fica com uma saudade danada, porque ela tem tanta informação importante,
E a certeza que, pela nossa pequenez, a gente não conseguiu mergulhar na profundidade dessa obra. É a necessidade de ler outras vezes, eu já tinha lido outras vezes, li agora para expor para vocês, mas a necessidade de beber nessa fonte pura e fecunda, porque é uma obra preparada com muito amor para tocar o coração dos filhos de Deus aqui da Terra. O objetivo é despertar a alma humana. E essa obra é muito emocionante. Quanto mais a gente lê, mais a gente enxerga um pouquinho mais da beleza. Abre-se uma frestinha nova, como ela é rica nesse convite de Deus à renovação e à transformação. Então, queria agradecer demais a companhia maravilhosa de cada um de vocês, que nos ajudaram com suas vibrações de amor. E queria convidar vocês para que na próxima semana a gente iniciasse o estudo dessa maravilhosa obra, que é o livro 3, Missionário da Luz. Fiquem com Deus, tenham uma semana de muita luz, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Grande abraço, muita paz.